Bom dia, pessoal. Tô direto aqui de casa, enviando esse vídeo para vocês, tá? Meio gripadão aqui, então desculpe a voz. Vamos tratar hoje, né, em geografia, continuar tratando, na verdade, de um assunto que nós vimos semana passada também e fizemos algumas atividades sobre. Então eu vou retomar para a gente avançar nesse assunto, que são a questão da representação da população, né? Então, pegando o exemplo do Brasil. A população, em geral, a ferramenta mais importante que a gente tem para entender uma população, para projetar algumas coisas, são essas pirâmides etárias, que a gente chama, né? Que vocês já viram um pouquinho na aula passada. Ok? Então, eu vou retomar um pouquinho como se interpreta o que significa as pirâmides etárias. Elas são uma espécie de gráfico, né? Mostrando algumas características gerais da população. E a partir do estudo e da projeção dessas pirâmides, pode-se prever algumas coisas que podem acontecer no Brasil, né? Num país qualquer, mas no caso aqui no Brasil, ok? Se vocês bem lembram, elas são feitas a partir do censo do IBGE, que foi uma outra aula que nós vimos um pouquinho mais um tempo atrás, né? E aí se criam essas imagens aqui, gráficas representando a população brasileira, beleza? Vocês vão ver que na pirâmide etária a gente tem aqui uma divisão no meio, que um lado são os homens e outro lado são as mulheres, né? Depois a gente vai ter a coluna aqui, que são as idades, ok? Vocês podem perceber isso aí no material impresso também. E aqui, nessa parte de baixo, a quantidade, né? Em números, aqui no caso está como milhões de habitantes. Então a gente vai ver algumas características. Se divide ela aí em jovens, que vai até 19 anos, a parte adulta, que vai até 59 anos aqui, e para cima de 60 a gente chama de idosa. Então, a partir dessas divisões que a pirâmide etária traz, a gente pode ver algumas características da população. Vamos olhar aqui para a população em 1980 no Brasil, ok? A gente tem esse formato de pirâmide, onde a gente vai ver que o número de jovens é maior que o número de adultos, por vezes é maior que o número de idosos, né? Então, tu vai ter uma população ali, basicamente, fazendo a maior parte das pessoas que estão vivendo naquele país. Muito importante que a população dos adultos, porque os adultos são considerados o que a gente chama de população economicamente ativa, ou seja, são as pessoas que vão trabalhar, vão ter salário, vão ter outro tipo de renda, né? Com isso vão pagar impostos e com isso vão consumir. Então vai ser onde a economia de um país vai girar, realmente vai crescer ou diminuir, vai ser a partir da população de adultos, né? Então, quando tu tens uma população de jovens maior que a de adultos, aí tem a tendência a ser um país não muito desenvolvido economicamente, tá? Porque jovens, crianças e adolescentes, em teoria, são populações que vão demandar economicamente, não vão criar, né? Criar economicamente. Não sei se vocês estão me entendendo. Falando de um jeito meio raso, tá? Espero que vocês não entendam mal o que eu estou dizendo. Crianças e jovens mais gastam, tá? Mais gastam. Porque tu vai ter que ter creches, tu vai ter que ter atendimento de saúde, tu vai ter que ter escola, né? Então, quando tu tem uma população menor nisso, tu tem um país que está mais empobrecido, que é o caso do Brasil de 1980. Se vocês pularem aqui para a próxima pirâmide, que é 1990, né? Vocês vão perceber que o número de adultos cresceu um pouco, tá? E aí começou a emparelhar, né? Vocês estão vendo aqui, depois vocês vão ver a pirâmide de 2000, onde o número de jovens ali ele achata um pouquinho, né? E começa a emparelhar com os adultos. Quando está tendo essa tendência de emparelhar, vai significar o quê? Que o país está num certo desenvolvimento econômico, né? Justamente porque está diminuindo o número de jovens e se mantém estável o número de adultos, né? Percebam na pirâmide de 2000 do Brasil também que os idosos cresceram muito. Estão vendo aqui em cima? Se os idosos cresceram muito, tu tem a tendência que nesse país esteja melhorando a qualidade de vida, né? Porque as pessoas estão vivendo mais. Compara aqui o número de idosos de 2000 com lá de 1980, né? Bem mais idosos. E aí se faz uma projeção. No caso, aí a projeção foi feita para 2020, né?
que essa pirâmide, vocês estão vendo, ela já está mais retinha, né? Ela não tem aquele formato de pirâmide, quase já nem é uma pirâmide. Então, quando tu tem um país indo para esse modelo aí, tu vai ter esse modelo que é o modelo do Japão, é o modelo da Noruega, né? É o modelo da Coreia, de alguns países mais desenvolvidos. E tu vai ter um equilíbrio entre as faixas etárias, né? Tu tem um equilíbrio ali entre adultos, jovens, e tu tem uma população considerável de idosos. Significa que esse país está se desenvolvendo economicamente e está com uma expectativa e uma qualidade de vida melhor, tá? Essa é a interpretação básica, assim, das pirâmides etárias. Um detalhe só, ok, que a gente tinha comentado, eu tinha comentado com o pessoal que estava na aula presencial, é essa questão aqui nos idosos, né? Olhem aqui a comparação entre mulheres e homens. Vocês estão vendo que na faixa etária de idosos, né, as mulheres sempre são em maior número, né? Isso é por uma questão cultural que a gente já discutiu na aula, de que geralmente as mulheres acessam mais os serviços de saúde ou se cuidam mais, né? Traduzindo, vocês talvez vivenciem isso nas suas vidas, nas suas famílias, né? Então tu vai ter geralmente a população idosa muito maior de mulheres, né? Por esse detalhe aí, essa questão que é cultural, tá bom? Bom, é basicamente isso no material que vocês estão vendo aí, além do exercício com pirâmide etária, vai ter alguns outros conceitos, como taxa de natalidade, taxa de fecundidade, né, que estão explicados ali. Dúvidas sobre eles, podem entrar em contato comigo aí, tá, gente? Tranquilo, tô em casa aqui, mas estou acompanhando vocês, beleza? Um abraço, então, e até mais.